O presidente da UNITA defende que a crise severa que o país atravessa resulta de opções políticas erradas. Aumento de casos de tuberculose coloca Angola na lista dos países com mais casos da doença. O país registra mais de 100 mil casos todos os anos. A Justiça espanhola mantém investigação a altos dirigentes angolanos por venda ilegal de armas. O processo é de 2015 e constam nomes de Archer Mangueira, Armando da Cruz Neto e Ambrósio de Lemos. Carlos Corpo de Palanca processa Patrícia Faria Certos Raimundo por calúnia, injúria, difamação, falsas declarações e falsificação. Conflito Israel e Hamas provocou a morte de mais de 10 mil pessoas em Gaza. Olá, eu sou o Rui Orlando, a voz do Banco BIC. Sabia que o Banco BIC pode fazer muito mais por si? Mas não basta saber o seu nome, é preciso saber mais para o poderem ajudar em tudo o que precisa. É a altura de ir ao Banco BIC atualizar os seus dados, confirmar morada, telefone e outras informações. Não esqueça, vá ao Banco BIC e diga o que é feito de si. Banco BIC, crescemos juntos. Notícias com Carlos Tomé. O presidente da UNITA pede ao governo para melhorar os instrumentos de gestão e encontrar caminhos para a saída da crise económica que o país enfrenta. No discurso da Conferência sobre Desafios Económicos e hoje para 2024, Adalberto Costa Júnior apontou instrumentos que o Partido do Galo Negro tem para a saída da crise financeira e económica em Angola. A UNITA, através do seu governo sombra, vem mais uma vez prestar à nação o seu contributo no sentido de melhorar os instrumentos de gestão e encontrar caminhos para a saída da crise económica e financeira em que o país se encontra mergulhado. Falo no momento em que a Assembleia Nacional começa a preparar a discussão do Orçamento Geral do Estado para 2024, instrumento de suma importância para a vida das populações e, quiçá, para o desenvolvimento do nosso país. O nosso país vive uma profunda crise económica, que é reconhecida por toda a gente, dentro e fora do país. Adalberto Costa Júnior não deixou de criticar o plano do governo na diversificação da economia. O líder do Partido do Galo Negro acredita que enquanto o petróleo continuar a dominar a receita do OGM, a pobreza vai continuar a afetar as famílias angolanas. A pobreza e a extrema pobreza são marcantes no momento atual. A diversificação da economia tornou-se uma miragem, pois o petróleo continua dominante do Orçamento Geral do Estado, apesar das engenharias em estatística do nosso governo. Estatística e engenharias que ninguém consegue acompanhar, senão, infelizmente, o próprio governo. Mas é estranho que estas referências negativas, pois nós temos tudo, mas mesmo tudo para sair desta crise. Temos tudo para inverter esta pobreza e a pobreza extrema. Nós temos tudo para recolocar o sorriso na face dos angolanos. A solução não está nas riquezas do país, que felizmente são muitas. A solução também não se pode apontar à incapacidade dos quadros, porque, embora precisemos sempre de mais e melhores quadros, eles existem. A razão da nossa crise está nas políticas públicas, está na opção dos políticos, está na opção dos governantes, está na opção do líder do governo. O presidente da UNITA exige melhoria nos instrumentos de gestão e caminhos para a saída da crise económica que o país enfrenta. Angola é o país da língua oficial portuguesa com mais casos de contágio por tuberculose em todo o mundo. O país contabiliza cerca de 120 mil casos de contágios e 19 mil pessoas morrem da doença todos os anos. Os números constam do mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde sobre tuberculose, divulgado hoje, numa altura em que a rede angolana das organizações de serviço de SIDA e grandes endemias aponta Luanda e Benguela como as províncias mais endémicas. António Coelho lamenta que a tuberculose não tenha sido tratada como preocupação para a saúde pública. A nível do país, a tuberculose está em terceiro lugar, né? Primeiro é a malária. Há quem diz que segundo são os desastres, mas nós temos estado a defender que é a questão das mortes relacionadas com o VIH, e a terceira causa de morte no país é a tuberculose. Infelizmente, a tuberculose, a nível da saúde pública, nunca foi entendido como uma prioridade no país. Foi sempre tratado como uma doença enviada,
E esses números que nos estão a ser apresentados neste momento demonstram claramente que estamos numa situação preocupante e que, se não forem tomadas medidas, podemos evoluir para uma situação alarmante, fundamentalmente em relação a duas províncias, que é Luanda e Benguela, que absorvem cerca de 40% dos casos que acontecem no país. Então, estou em crer que este é o momento de reagirmos, no sentido de trabalharmos para acabar com a tuberculose como um problema de saúde pública até 2035. O relatório da OMS calcula que o governo angolano reduziu de 8 mil milhões de kwanzas no Orçamento Geral do Estado para combater a tuberculose em 2023 para apenas 5,5 mil milhões no OGE de 2024. António Coelho entende que a redução da cota destinada para combater a tuberculose e grandes endemias seja muito pouca e apela ao aumento de mais fundos dos parceiros da ANASO. As condições estão criadas, os números estão aí. E, infelizmente, faltam fundos. O Orçamento Geral do Estado tem uma disponibilidade muito limitada para o combate à tuberculose. A contribuição das organizações internacionais no combate à tuberculose também é muito limitada, mas temos de, por um lado, fazer advocacia ao nível da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e grandes endemias, para que essa questão da tuberculose seja uma prioridade de facto, por um lado, e por outro lado também criar condições para que, junto dos diferentes parceiros, se consiga mobilizar fundos adicionais, porque a tuberculose está aí, convive conosco e continua a matar. A OMS aponta Angola como o país de língua oficial portuguesa com mais casos de contágio por tuberculose em todo o mundo, com cerca de 120 mil casos de contágios e 19 mil mortes pela doença todos os anos. O relatório da organização estima que a tuberculose foi a segunda doença infecciosa que mais matou em 2022, com cerca de 1,3 milhões de mortes registadas. É uma matéria do valor econômico. A Audiência Nacional de Espanha, o principal órgão de justiça daquele país, mantém a investigação em Angola pela alegada venda ilegal de armas em 2015. A investigação envolve 3 empresas e 24 pessoas, entre as quais altos dirigentes angolanos como Archer Mangueira, Armando da Cruz Neto, Ambrósio de Lemos, entre outros. Em causa está a venda de armas que a justiça espanhola desconfia ter sido feita de forma ilegal com pagamentos ilícitos de comissões. Ana Genário. De acordo com as autoridades espanholas, o negócio lesou o Estado angolano em mais de 54 milhões de dólares. O esquema, aponta a Justiça, envolve a compra de material policial à Espanha pela Polícia Nacional de Angola. A investigação acusa os angolanos de terem desviado 54 milhões de dólares de um contrato avaliado em 169 milhões de dólares, acordado entre o governo angolano e a ADFEX, que terá sobrefaturado o orçamento apresentado a Luanda. O Ministério Público de Madrid, num documento de 275 páginas divulgado a 29 de maio de 2019, acusa os angolanos de branqueamento de capitais que envolvem bancos suíços sediados em Genebra e em Zurique. O juiz da Audiência Nacional, José de la Mata, sustenta que existem indícios sólidos que indicam a negociação de contratos de fornecimento de material para a polícia que consistia em conseguir contratos públicos mediante o pagamento de comissões ilícitas a autoridades e funcionários públicos angolanos. José de la Mata acusa os angolanos de terem recebido comissões extraordinárias da mão de agentes e dirigentes de várias empresas espanholas e que, desta forma, se aproveitaram para se apropriarem de quantidades multimilionárias para benefício próprio. Pelo lado angolano, a Procuradoria-Geral da República não respondeu às questões colocadas pelo jornal Valor Econômico. Além de Angola, estão a ser investigados governos e empresas públicas nos Camarões, Egito, Brasil e Arábia Saudita. No processo que envolve os Camarões, resultou na condenação do ex-presidente da empresa pública espanhola DFEX, José Ignácio Encinas, e do antigo diretor comercial Manuel Iglesias Sarriá, a 2 anos de prisão efetiva. O Ministério Público espanhol havia pedido uma aplicação de penas de 2 a 50 anos de prisão. A DFEX, tida em 51% pela Sociedade Estatal de Participações Industriais, tem sido alvo de diversas investigações pela Audiência Nacional desde 2014. O motivo tem sido o esquema de contratos de venda de armas e equipamentos de defesa em diversos países.
Na semana passada, depois de analisados vários recursos, a Audiência Nacional, o Tribunal Especial que investiga e julga os casos mais graves de corrupção, absolveu a empresa pública nos negócios com os Camarões, mas anunciou manter a investigação que envolve os dirigentes angolanos. Justiça espanhola continua a investigar generais e governantes angolanos por venda ilegal de armas. A investigação envolve 3 empresas e 24 pessoas, entre as quais altos dirigentes como Archer Mangueira, Armando da Cruz Neto, Ambrósio de Lemos, entre outros. A partir do próximo ano, a importação de bens e serviços será autorizada apenas mediante provas de inexistência de oferta interna. O Presidente da República aprovou um documento que dita as balizas para a importação de produtos de amplo consumo. Denominado Regime Jurídico de Incentivo à Produção Nacional, o decreto de 30 de outubro estabelece que a partir de fevereiro de 2024 o processo de importação deve ser antecedido de consultas ao mercado nacional sobre a existência de bens a importar. Jéssica Leonardo. O documento adianta que a autorização fica condicionada à demonstração da celebração prévia de contratos de compra de produção nacional, da existência de iniciativas que visam investimento direto ou indireto ou outras formas de fomento da produção nacional, bem como a efetiva liquidação de compras feitas aos produtores nacionais ou a existência da garantia da futura liquidação. Caberá ao Departamento Ministerial responsável pela fiscalização da atividade económica sobre o domínio dos produtos a impor emitir parecer vinculativos sobre a autorização de importação após verificar o cumprimento das orientações, lê-se no documento. Os importadores ficam obrigados a prestar anualmente ao Ministério da Indústria e Comércio a informação sobre as necessidades de aquisição de insumos pelos produtores nacionais e as intenções de compra de bens de amplo consumo. Estes dados deverão ser entregues ao Ministério até o dia 15 de agosto e o Ministério, por sua vez, deverá publicar até o dia 15 de setembro a necessidade global prevista para os 12 meses seguintes, distribuídos por trimestre. O documento assinado a 23 de outubro não faz nenhuma referência à reserva estratégica alimentar, mas orienta o Ministério da Indústria e Comércio a criar uma plataforma digital onde os produtores nacionais deverão remeter a informação sobre os preços, quantidades e qualidade da produção. O diploma ameaça sancionar, disciplinar, administrativa e financeiramente os responsáveis máximos das entidades públicas que não obedeçam à compra preferencial de bens produzidos em Angola. A partir de 2024, a importação de bens e serviços será autorizada apenas com provas de inexistência de oferta interna. Já está sob custódia da polícia no Bengo, o menor de 14 anos que apareceu recentemente nos vídeos postos a circular nas redes sociais, a manusear uma arma de fogo com munições. O porta-voz do SIC na província presume que a arma pertence ao pai do menor. Miguel Ferreira avança que o pai do adolescente vai ser responsabilizado criminalmente. A arma de fogo do tipo AKM, que a esta altura já se encontra sob a posse do Serviço de Investigação Criminal, assim também como o menor sob custódia do Serviço de Investigação Criminal, está a acompanhar o desenrolar do processo através da Sala de Justiça Juvenil, presume-se ser propriedade do seu progenitor. E nos termos da lei, já que o menor não pode responder legalmente, então toda essa responsabilidade recai ao pai. Esse é um caso que nós estamos a apurar para saber em que circunstância o pai teve essa legitimidade de uso e posse da arma de fogo e concomitantemente também a área de trabalho do pai. Menor em posse de arma de fogo no Bengo já se encontra sob custódia do Serviço de Investigação Criminal no Bengo. É um apelo do Movimento de Estudantes Angolanos, todos os candidatos a bolsas de estudo que encontraram ou venham encontrar dificuldades nas inscrições na base de dados do INAGBE deve dirigir-se a 14 e 15 deste mês à Casa da Juventude em Viana. Pedro Chianzetto, membro da direção do MEA, conta essencial como vai funcionar o processo. Passo apenas para dizer a toda a comunidade estudantil, aos jovens, pais encarregados que estão com problemas de inscrever-se para a bolsa do INAB, nós, o Movimento Estudantil Angolano, vamos estar nos dias 14 e 15 para ajudar a fazer inscrição a todos aqueles, que estão com alguma dificuldade. De realçar que é um processo rápido e fácil na qual o MEA não está a cobrar absolutamente nada. Nós somos uma organização que preza pela educação, portanto, devido às dificuldades que muitos têm encontrado para este processo, então nós nos predispusemos a ajudar neste quesito. Então,
não percam, nos dias 14 e 15, na Casa da Juventude, em Viana, a partir das 9 horas. Nós lá vamos estar para ajudar todos aqueles que não estão a conseguir fazer a inscrição. Então, passe a mensagem, que venham todos, nós o MEIA lá estaremos para ajuda. MEIA convida estudantes com dificuldades em inscrever-se para as bolsas do INAGB a dirigir-se na Casa da Juventude em Viana para ajudar na inscrição. No futebol, os advogados Sérgio Raimundo e Patrícia Faria foram constituídos arguidos. Os dois advogados e mais outros membros do Conselho de Disciplina Jurisdicional da FAF são acusados pelo Cabo Corpo do Palanca de falsas declarações de alteração de conteúdo do laudo pericial no processo do áudio polêmico. Os presidentes dos Conselhos de Disciplina Jurisdicional da FAF são acusados dos crimes de calúnia, injúria, difamação, falsas declarações e falsificação. A Rádio Essencial está a tentar ouvir o Gabinete de Comunicação e Imagem da equipa de Bento Cangampa, mas sem sucesso. Lá fora, após um mês de conflito entre o Hamas e o exército israelita, mais de 10 mil pessoas já morreram nos bombardeamentos na faixa de Gaza. Os dados são do Ministério da Saúde de Gaza. No documento tornado público, o movimento contabiliza igualmente que entre as vítimas mortais constam cerca de 4.324 crianças e 2.823 mulheres. No Essencial e Informação e 17 destacamos: o presidente da UNITA defende que crise severa que o país atravessa resulta de opções políticas erradas. Aumento de casos de tuberculose coloca Angola na lista dos países com mais casos da doença. O país registra mais de 100 mil casos todos os anos. A Justiça Espanhola mantém investigação a altos dirigentes angolanos por venda ilegal de armas. O processo é de 2015 e constam nomes de Archer Mangueira, Armando da Cruz Neto e Ambrósio de Lemos. Habeas Corpus processa Patrícia Faria e Sérgio Raimundo por calúnia, injúria, difamação, falsas declarações e falsificação. Conflito Israel e Hamas provocou a morte de mais de 10 mil pessoas em Gaza.